Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Como é que você está? Você está bem? Eu quero que você, aonde você está, sentado mesmo, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós te somos gratos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renovou esta manhã sobre as nossas vidas, pela tua graça que confirma essa tarde e por todas as bênçãos que o Senhor tem depositado sobre cada um de nós. Também sobre a responsabilidade de pais que somos, ó Pai, para educar os nossos filhos. E queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa trazer da tua iluminação, da tua palavra, para a minha vida e para a vida da tua igreja, para a glória do teu nome, edificação do teu nome, para a edificação das famílias que aqui estão. Nós te damos graça e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Eu quero que você, querido, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, no capítulo 2. E nós vamos ler aqui um relato maravilhoso, mais um relato maravilhoso da palavra de Deus. E nós vamos aprender também acerca do que diz a palavra de Deus e vamos colocar em prática em nossas vidas, porque a Bíblia, ela se torna viva quando eu e você pegamos os bons exemplos que aqui tem e colocamos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí você vê que ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Isso, glória a Deus, que bênção. 123 crianças. Na verdade, o Ministério Kids é um ministério que visa o futuro, porque amanhã é o teu filho, é a tua filha que vai estar aqui em cima fazendo a obra de Deus. Amanhã, a igreja do futuro são essas crianças que nós levamos hoje, que foram tratadas, que estão sendo, na verdade é um grande processo, porque um final de semana apenas começou. Então não é que o teu filho já está pronto para tudo, não. O seu filho foi ministrado pela palavra, foi cheio do Espírito Santo, mas é um processo que começa na vida dele e que você tem a responsabilidade de dar continuidade a isso, para que o teu filho amanhã se torne um homem de bem, uma mulher de bem, possa fazer a diferença na sociedade, possa fazer a diferença na obra de Deus e no reino de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. A palavra de Deus diz em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la, e abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e a criou. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Amém? Só até aqui, só o versículo 10. Quando nós começamos a falar o relato dessa história, muitos já conheciam e sabiam de quem se tratava.
Outros não tinham ideia até que este nome Moisés foi citado, porque eu creio que um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, existem alguns deles que são mais conhecidos, né? Eu creio que muitos conhecem a Davi pela própria história, muitos conhecem Moisés também pela própria história, outros conhecem Noé, né? E por que esses três personagens eu citei eles? Porque em todo lugar que você vai, existe sempre um desenho da arca de... Ainda que não se conheça direito a história, mas o personagem sempre está em evidência por causa do próprio desenho que está em todo lugar. Moisés não é diferente. Moisés, eu acho que é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, justamente por causa da sua história. Mas eu não quero falar do menino Moisés, mas eu quero falar acerca dos pais de Moisés. Eu quero falar para que Moisés se tornasse o Moisés que nós conhecemos. Houve alguém por trás disso, né? Houve alguém por trás para ele ser o que foi. Então houve toda uma história, e é isso que nós vamos hoje falar e trabalhar sobre os pais de Moisés. Primeiro, eles têm Moisés em um período muito difícil, o contexto totalmente diferente dos de hoje, porque eles tiveram filhos sendo escravos, estavam no Egito e tiveram filhos, todos eles em escravidão. O primeiro deles foi Arão, o segundo Miriam, e o terceiro Moisés. E Moisés nasce no pior período de escravidão, porque era um período onde Faraó se levantou contra todos os hebreus, porque eles estavam multiplicando, crescendo e sendo fortalecidos. Então o Faraó dá uma determinação: todo menino homem que nascer dos hebreus, de 2 anos para baixo, todos eles devem morrer. E depois dessa determinação, então vem e começa a se procurar aonde os hebreus estavam localizados. Os soldados de Faraó começam a ir de casa em casa e procurando os meninos do sexo masculino de 2 anos para baixo, para que todos eles morressem. E Moisés está justamente dentro deste contexto. Hoje nós sabemos que Moisés foi o libertador de Israel. Hoje nós sabemos. Que história maravilhosa é de Moisés, né? Nós ficamos encantados, choramos, aprendemos muito. Mas eu quero que você entenda acerca do posicionamento dos pais de Moisés, porque havia uma promessa, e a promessa era que um dos filhos dos hebreus, um dos meninos dos hebreus, uma das crianças dos hebreus, da qual ninguém sabia quem era, não houve um sinal claro para dizer: olha, é essa mãe que está esperando o libertador. Não houve uma profecia da parte de Deus dizendo: olha, é a Joquebede e o pai, que eles é que vão ter Moisés, e Moisés vai ser o libertador. Não havia isso claro, não havia isso definido. Então, toda mãe, todo pai que tinha um filho homem, acreditava, eles já estavam há muito tempo escravizados no Egito, eles acreditavam que o seu filho poderia ser um libertador. Não sabia quem seria, como eu disse, né? Não havia nada de especial para aquela criança ser totalmente diferente dos outros, que se destacasse a ponto de dizer: é esse aqui vai ser o libertador. Não havia, era todos iguais. Agora, o interessante, então a primeira lição que eu e você devemos aprender é o seguinte: como você olha para o seu filho?
Quando você olha para o seu filho, no que você acredita que ele pode se tornar? Quando você olha para o seu filho, o que você vê nele? Vê mais um entre a multidão, ou você vê Moisés como libertador? Nem nome ainda Moisés tinha. Quem deu o nome a Moisés foi a filha de Faraó, não foi a mãe, Joquebede. Então, o que chama-nos a atenção é o quanto os pais acreditavam que aquela criança poderia se tornar um libertador. Você sabe que o futuro dos nossos filhos, o futuro do meu filho, o futuro do teu filho, está relacionado à forma em que você enxerga ele, está relacionado à forma que você o valoriza, está relacionado à forma em que você se dirige a ele. Ele pode se tornar mais um em meio à multidão, ou ele pode se tornar uma pessoa diferenciada, por desde os seus pais acreditar em quem ele pode se tornar. Diga aí para o seu esposo ou para a sua esposa, diga assim: acredite nos nossos filhos. Porque você pode dizer simplesmente para ele: você não é ninguém, você não é nada, você é mais um. Mas você pode acreditar e você pode dizer: você é alguém que vai fazer a diferença, ainda que nada por enquanto esteja parecendo, ainda que nada esteja indicando que ele vai ser, mas você pode acreditar e você pode profetizar. A ação de Joquebede e do seu pai Arão levou a acreditar que aquela criança não era uma criança qualquer, era um libertador. Eles acreditavam. Ninguém tinha dito, não houve profecia dizendo: olha, Joquebede, o teu terceiro filho será o libertador. Não houve. Mas preste bem atenção: 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Miriam se tornou uma profetisa, Arão se tornou o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, e através de Levi veio todo um povo separado para Deus. E o seu terceiro filho, um libertador e o maior profeta de todo Israel. Então, a forma em que você vê o seu filho, se comunica com o seu filho e investe no seu filho, vai fazer a diferença no futuro dele. Se prepare para isso, porque essa é uma das lições. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que quando Joquebede vê aquilo que acreditava, Moisés vai ser o libertador, Moisés vai fazer a diferença, agora tentam tirar a vida do seu filho, tenta tirar a vida daquele que acreditava que seria o libertador, e que no futuro, na história, nós sabemos que foi. Quantas pessoas elas abrem mão do sonho que têm para os seus filhos com o passar do tempo? O tempo pode se tornar o seu amigo e o tempo pode se tornar o seu inimigo. Com o tempo as pessoas às vezes podem melhorar, e com o tempo às vezes as pessoas podem piorar. Com o tempo as pessoas podem investir mais, com o tempo as pessoas podem desacreditar. Então o tempo ele pode ser o teu aliado e o tempo pode ser o teu inimigo. Mas não importa qual o tempo que você esteja vivendo agora, o tempo em que você deve acreditar é o agora, é o presente, para que o futuro possa ser diferente. Não faça do teu passado um amuleto,
Mas pelo contrário, tem coisas do passado que você deve lembrar, tem coisas do passado que você não deve. Isso deixa uma outra oportunidade. Mas o que você deve estar atento é com relação ao teu presente. E no presente não permitiu que o seu sonho morresse. Fez-se alguma coisa, foi atrás, investiu, acreditou. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: quando as coisas fugirem do teu controle, você deve saber que existe alguém que é maior que você, que está acima de você, e da mão dele nada escapa, e tudo está no controle dele. Esse se chama Jesus, esse chama o nosso Deus. Ela acreditou, ela fez um projeto para salvar a vida daquele que ela acreditava que seria o Moisés. Então, qual é o projeto que você tem para o seu filho, e o que você está fazendo para que esse projeto ele possa ser concluído? Pastor, mas qual foi o projeto dela? Quando percebeu, durante 3 meses ela ainda conseguiu segurar o menino próximo de si. A Bíblia relata que depois de 3 meses já não houve a perseguição. Ela foi tão terrível, ela acelerou tanto, o processo foi tão grande, que sabe o que acontece? Que ela resolve, ela tem um projeto acerca de livramento do seu filho. Ela fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir um cesto, e vou betumar esse cesto, e vou colocar a criança dentro desse cesto, e vou colocar esse cesto não só no rio Nilo, mas principalmente vou confiar ele a Deus. Quando os seus projetos começarem no limite, ao seu limite, é a hora de você confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você levante as tuas mãos, e eu quero que você confie o teu futuro. Nós temos o costume de dizer o seguinte: futuro a Deus pertence, mas se torna um jargão de palavras. Nós falamos isso, mas na verdade não acreditamos. Mas eu quero que você confie o teu futuro a Deus. Eu quero que você confie os teus filhos a Deus, para que Deus possa conduzi-los, para que Deus possa achar o melhor para ele e para você também. Porque Deus, ele tem livramento para os nossos filhos. Deus, ele tem algo a realizar que é grande através dos nossos filhos. Talvez você ainda não tenha ideia, mas o teu filho pode se tornar uma grande pessoa de destaque, fazer a diferença dentro de uma sociedade corrupta e maligna. Mas os nossos filhos foram chamados para ser os libertadores dos dias de hoje, e o nosso futuro dos nossos filhos, e o nosso futuro deve ser confiado na mão daquele que está no controle, e tudo pode. Se você crê, receba sobre a tua vida. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Pais, faça a tua parte. O cesto de palha, betumá-lo, colocar no rio Nilo é a sua parte. A partir daí, você já não está mais no controle, mas quem está no controle é Deus. A Bíblia diz que após ser colocado isso no rio Nilo, o próprio rio foi conduzindo o menino aonde deveria. Acabou que naquele exato momento, agora olha onde Deus entra. Naquele exato momento, eu creio que Deus já está trabalhando. Falou: minha filha, vá tomar um banho agora no rio. E ela sai para tomar um banho justamente na hora em que estava passando o cesto do menino. Isso não é coincidência, isso é cristoincidência.
é Deus trabalhando ao nosso favor, ao favor dessa família, e Deus trabalhando ao nosso favor. No decorrer da nossa vida e no decorrer da vida dos nossos filhos, não vai existir coincidência, não vai existir destino, mas vai existir a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. Está destinado a ser tal coisa. Eu não acredito em destino, eu acredito em livre-arbítrio, eu acredito em que as nossas escolhas têm a ver com os resultados da nossa vida. Agora esse negócio, nasceu para ser pastor, não, nasceu para ser isso, nasceu para ser aquilo. Eu não acredito em destino, eu acredito que cada um de nós, como seres individuais, pensantes, inteligentes, fazemos escolhas e usamos aquilo que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E dentro das nossas escolhas, dentro da nossa forma de agir, de pensar, nós fazemos sim o nosso destino. Agora, coisa maravilhosa é quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, e aí então vem as intervenções divinas para nos favorecer. E essa é uma das intervenções divinas para favorecer Joquebede e o seu esposo, para favorecer aquela família. Aí vem Deus trabalhando, porque quando nós fazemos a nossa parte e não podemos mais, e confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele sabe qual é o teu limite, Ele sabe qual é o meu limite, Ele sabe até onde eu posso alcançar, até onde você pode alcançar, Ele sabe até onde eu aguento, Ele sabe até onde você aguenta. E aí quando chega aos nossos limites, e a nossa vida é confiada ao Senhor, aí vem os livramentos de Deus, aí vem as liberações celestiais para as nossas vidas, aí vem as intervenções para que todas as coisas possam contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Aí aonde entra a mão de Deus para trabalhar ao meu e ao teu favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele tudo o fará. Você deve entregar a tua vida ao Senhor, você deve entregar os teus caminhos ao Senhor, e tudo aquilo que for possível a você fazer, faça. Mas aquilo que você entender que, Senhor, aqui é o meu limite, aqui eu não posso fazer mais nada, porque existem coisas que acontecem na nossa vida que não podemos fazer mais nada, não temos poder para mudar. Mas quando nós temos alguém que confiamos a nossa vida a Ele, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, aí vem a mão de Deus agindo ao nosso favor e dizendo: você não pode, mas eu posso. Você não dá para ir, mas dá para mim ir, porque eu estou em todos os lugares. Você é limitado, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, da qual você fez uma aliança comigo através do sangue de Jesus, e hoje eu tenho uma aliança com você. Hoje a nossa aliança, querido, com Deus, ela é uma aliança poderosa, porque não está baseado em sacrifícios humanos, não está baseado em obras humanas, mas está baseado através da obra de Cristo e do sangue de Jesus, este sangue que tem poder. E por isso nós podemos, por isso nós temos que aceitar a Jesus. Quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma, na verdade eu estou aceitando a aliança, a única forma de se aliançar com Deus, que é através da obra que Cristo fez na cruz. E quando eu aceito esta obra, e eu estou aliançado por causa deste sacrifício,
eu quero te dizer uma coisa: os céus vão trabalhar ao meu favor, e os céus vão trabalhar ao teu favor, não pela minha obra, não pela tua obra, mas pela aliança que nós temos através do sangue de Jesus. Se você tem esta aliança com Ele, querido, aplauda ao Senhor. E se você não tem, pastor, eu não tenho, essa noite você vai ter. Eu profetizo sobre a tua vida que essa noite você vai ter. Joquebede, o seu esposo, essa tribo de Levi, esse povo de Israel, tinha uma aliança com Deus, através do sangue, mas não era o sangue de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Era através do sangue da circuncisão, era através da aliança que Deus fez com Abraão. Por isso teve a circuncisão, teve a aliança da circuncisão. Mas a segunda aliança, ela é mais poderosa, que é a aliança que há em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, eu quero te dizer, a nossa família, nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, do nosso Deus. Aleluia. É interessante que quando nós temos uma aliança com Deus, todas as coisas passam a conspirar, a cooperar ao nosso favor. Esse período tão difícil de escravidão, esse período tão difícil de perseguição e matança, resulta numa bênção que não tem tamanho. Porque aquela mãe que não podia criar o seu filho, e ainda ia ter o seu filho morto, porque esta era uma lei que vinha de Faraó. Agora a filha de Faraó adota aquele menino, traz Joquebede, a própria mãe, para amamentá-lo, e paga por isso. Agora aquela mãe poderia criar o filho, amamentar o filho de forma legal, sendo que ninguém poderia colocar mais a mão naquela criança, porque estava debaixo da cobertura da filha de Faraó. Quando nós confiamos o nosso futuro nas mãos de Deus e temos uma aliança com Deus, é isso que acontece. Todas as coisas cooperam e todas as coisas, elas conspiram para o nosso favor. Tudo que era contrário passa a ser favorável. Por quê? Porque Deus, que está no controle de todas as coisas, Ele começa a trabalhar para que eu e você possamos viver o melhor que Ele tem reservado para nós. Aquela mulher que até então ela estava condenada a perder o seu filho e a chorar amargamente pela perda, pela morte do filho, agora aquela mulher estava com seu filho próximo a ela, com o seu filho respaldado, resguardado com ela, ninguém podia tocar, e ainda recebendo um salário para amamentar o próprio filho. Qual é um emprego melhor do que uma mãe que hoje amamenta? Ser pago para amamentar o próprio filho? Que salário mais abençoado é este? Que tempo melhor, não existe coisa melhor do que isso. Eu quero te dizer uma coisa, querido, isso aconteceu hoje, né? As mães que trabalham, elas são resguardadas por várias leis que favorecem as mães hoje, mas nessa época não tinha lei favorecendo, não. Nessa época tudo conspirava contra, porém Deus conspirava a favor. Fala para o teu irmão, fala assim: olha, Deus está conspirando ao teu favor. Você crê nisso? Você crê que Deus está cooperando ao teu favor, para o teu bem? Ainda que as coisas pareçam que está tudo contrário, mas Deus está do teu lado. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E para nós encerrarmos, este Moisés agora teria o seu futuro natural, totalmente garantido. Depois que esse Moisés, ele é o último do versículo que nós lemos. Depois que esse Moisés, ele nasce, ele passa por todo esse processo,
Sabe o que acontece? Agora vem o que hoje nós falamos, colocar tudo no papel, não é? O preto no branco. Depois que ele amamentou, passou esse período, trouxe Moisés até a filha de Faraó, e ela adotou isso por escrito. A partir daquele momento,